O escritor C.S. Lewis comentou certa vez que a existência de Deus é muito mais do que uma questão meramente interessante. Afinal, se Deus não existe, realmente não há nenhuma razão para nos interessarmos por ele. Mas se Deus existe, o nosso maior objetivo de vida seria nos relacionarmos com este ser do qual depende toda a nossa existência. Muitos podem considerar o assunto irrelevante, mas ele não é. Quem pensa assim demonstra que não refletiu seriamente sobre o problema. Até mesmo filósofos ateus como Sartre e Camus admitiram que a existência de Deus é importante para a humanidade. E Nietzsche foi talvez o mais detalhista ao admitir como seria um mundo sem a ideia de Deus. No mundo assim, dizia Nietzsche, sem Deus, vagueamos por um nada infinito, sem nada acima, sem nada abaixo. É preciso acender lanternas de manhã e inventar jogos que assumam o lugar da cerimônia religiosa. Uma loucura universal eclodiria quando descobríssemos a verdade de que a humanidade conseguiu matar Deus. Coincidência ou ironia? O próprio Nietzsche, que rompeu com a sua crença cristã em Deus, passou os últimos 13 anos de sua vida nas trevas da insanidade, num hospício, enquanto sua piedosa mãe o vigiava ao lado do seu leito. Irônico, tragicômico, não é mesmo? Mas e então, que diferença faz se Deus existe ou não existe? Bem, eu já mencionei o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Ele foi um dos que concluiu que a inexistência de Deus torna a vida sem significado. Apesar disso não ser uma prova, é claro, da existência de Deus, pelo menos demonstra que o assunto é sério. E quando um ateu diz para você que a vida faz, sim, sentido sem Deus, ele pode até acreditar nisto. Mas esse ateu deve admitir que está desmentindo os grandes filósofos ateus do passado, como Sartre e outros mais. Ninguém que conhece as implicações do ateísmo pode ignorar a pergunta: que diferença faz se Deus existe? Pois, sem Deus, meus amigos, a vida humana é absurda. Ela não tem sentido, não tem valor, não tem propósitos superiores nem definitivos. Isso me faz lembrar de um trecho do Macbeth, escrito por Shakespeare, que define a vida, na minha opinião, a vida destituída da crença de Deus, para ele como uma coisa muito triste. Ele diria que, neste sentido, a vida seria apenas uma sombra que anda, e nós seríamos o ator simplório, iludido em seu momento de glória sobre o palco, que depois descobre que tudo não passa de um conto contado por um idiota, repleto de fúria e som, mas sem significado algum. Por isto, é melhor atender à oportunidade oferecida por Cristo. O que ele falou? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E mais, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E viver com Cristo é muito mais do que apenas existir.